Amados irmãos, na semana passada, a ministração foi acerca da cruz de Cristo. Quantos estavam na semana passada que estão hoje aqui? Uma boa parte dos irmãos voltou, então, hoje, neste domingo. E Deus nos falou, um domingo passado, sobre o paradoxo da cruz e também sobre o princípio da encarnação. E ao falar sobre o paradoxo da cruz, nós nos deparamos com uma aparente contradição. Lembram dessa aparente contradição? O rei, o Senhor, o arquiteto do universo, o soberano, desfigurado, maltratado, humilhado, escarnecido, pregado na cruz. Eu utilizei algumas vezes a expressão profética e messiânica no Salmo 22 como um verme. Eu acrescentei o verme carmesim, porque é na figura de um verme salpicado de sangue, com seu próprio sangue. Então é um paradoxo, é uma aparente contradição, como ver naquela fraqueza humana, naquela debilidade humana, naquele, entre aspas, fracasso humano, porque a lógica humana enxergou a cruz como loucura e como fracasso, mas como enxergar o poder de Deus, como enxergar a libertação, a cura e a nossa própria salvação. E Deus nos fez caminhar, na semana passada, nessa mensagem, para identificarmos como é possível ver nessa aparente contradição a nossa cura e a nossa salvação. E muito mais ainda, nós vimos também que a cruz de Cristo, ela está presente em nossos corações. A cruz de Cristo, ela é real em nossos corações. E aí, eis o princípio da encarnação, porque o sentimento que houve e o sentimento que há em Cristo Jesus, de se esvaziar, de se humilhar, de se tornar como servo, e o menor de todos os servos, perceba, veja bem, é o mesmo sentimento que deve residir também no nosso coração. E hoje, queridos, eu quero dar continuidade à mensagem da semana passada. Eu não diria que eu quero finalizar a mensagem, porque esse ministério tem uma característica. Acho que nunca uma mensagem é finalizada nesse ministério. Já prestaram atenção nisso? Sempre nós estamos voltando ao mesmo ponto, estamos como em uma mensagem, uma circunferência ou numa espiral, sempre voltando e voltando, nos alimentando da palavra com prismas e perspectivas diferentes e mais aprofundadas. Então, nós não iremos finalizar essa mensagem, mas iremos complementar a mensagem da semana passada. E eu também separei, eu escrevi um título para a mensagem de hoje, que eu quero falar aos irmãos, e depois, como é de costume, pedir que vocês, gentilmente, repitam o título da mensagem de hoje. Pode ser assim? Está combinado então? O título da mensagem de hoje é Ao Pé da Cruz, ouvindo e vendo o crucificado. Graças a Deus. Eu tenho certeza que Deus irá falar conosco. Eu sei que Deus falará com você nessa noite, de uma maneira muito simples, sem rodeios, de uma maneira objetiva, mas Deus falará conosco. Eu quero que você abra a sua Bíblia em um primeiro texto. Eu quero ler junto com você em Marcos, no Evangelho de Marcos, capítulo de número 15. Nós iremos ler os versículos 33 e 34. São 3 textos iniciais que eu tenho o desejo de compartilhar com vocês, apenas para que tenhamos uma visão panorâmica da mensagem de hoje, mas depois nós iremos retomar esses 3 textos e acrescentar outros textos a mais na ministração e na exposição da mensagem de hoje. Marcos capítulo 15,
versículos 33 e 34. Qual é o título da mensagem, queridos? Ao pé da cruz, ouvindo e vendo o crucificado. Versículo 33 e versículo 34 de Marcos, capítulo 15. Quem achou, diga amém. Chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. À hora nona, clamou Jesus em alta voz. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Agora, mais um pouquinho à frente, abra sua Bíblia, por favor, em Lucas capítulo 23. Mais um pouquinho à frente, versículos 33, versículo 33 e 34. Lucas capítulo 23, versos 33 e 34. Acharam, amados? Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Verso 34. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. E o último texto dessa introdução, no Evangelho de João, mais um pouquinho também à sua frente, capítulo de número 19, do versículo 28 até o versículo 35. Essa é uma leitura um pouco mais extensa, mas não menos importante, por ser o último texto. João 19, versículo 28 até o 35. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse: Tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de esopo, lhe achegaram a boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. Guarde essa expressão, está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Então os judeus, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia daquele sábado, rogaram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem tirados. Os soldados foram e quebraram as pernas ao primeiro e ao outro que com ele tinham sido crucificados. Chegando-se, porém, a Jesus, como vissem que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que isto viu testificou, sendo verdadeiro o seu testemunho, e ele sabe que diz a verdade, para que também vós creais. Graças a Deus. Queridos, esses três textos, três porções tão impressionantes, porções biográficas, pois constam nos evangelhos, são textos que nos fazem pensar a respeito das horas e dos momentos da crucificação de Cristo. Quantas pregações nós já ouvimos sobre a cruz de Cristo? Dezenas, quem sabe centenas, e de repente você pode estar pensando: mas o pastor já pregou na semana passada sobre a cruz de Cristo, e mais uma vez ele quer nos falar sobre a cruz de Cristo. Por que falar sobre a cruz de Cristo? Por que insistir com essa ministração, com esta mensagem? Eu acredito, irmãos, que a saúde espiritual nossa, ela depende muito do tipo de visão que nós temos acerca das principais verdades das Escrituras. Se eu tenho uma visão clara a respeito da ressurreição, a minha vida espiritual, ela é mais saudável. Se eu tenho uma visão clara a respeito da morte, do que a morte significou, da cruz de Cristo, da mensagem de Cristo, a minha vida espiritual, ela é muito mais saudável. E nessa noite nós estamos diante então de um alimento espiritual. Eu quero te convidar a comer
Eu quero te convidar a se alimentar, a recobrar ou ganhar mais forças ainda para a nossa árdua e longa caminhada cristã. Nós lemos 3 textos, um em Marcos, um em Lucas e outro texto em João. E eu separei nesses 3 textos 6 eventos, 6 fatos, 6 acontecimentos que ocorreram no mundo físico, portanto foram registrados pelos evangelistas, mas que, sobretudo, esses 6 eventos, esses 6 fatos, eles desencadearam e continuam a desencadear e a reverberar algo extraordinário no mundo espiritual. Algo intenso, algo abrangente que atinge as nossas vidas e deve continuar sempre a entrar em contato com o nosso coração, nos atingir, a nos melhorar, a falar conosco e a nos modificar. Se eu olhar para a cruz de Cristo, eu não for modificado, se a minha vida não for alterada, se ao contemplar a cruz de Cristo, se não existir mudança no meu relacionamento com Deus, com a igreja e com o meu próximo, acredito que a minha visão esteja embaçada, esteja equivocada. Por isso que eu insisto nessa noite, para que haja um exercício das nossas faculdades mentais, para que haja uma aproximação em relação à cruz de Cristo, ao pé da cruz. Eu quero que você se contemple ao pé da cruz, porque João esteve ao pé da cruz, por isso ele descreveu coisas que apenas quem estivesse tão próximo poderia descrever, como nós lemos no seu evangelho, que ele viu o lado de Cristo sendo ferido, e viu sangue e água saindo do seu lado, mas nós chegaremos lá no final. Ou os outros evangelistas que não estiveram próximos à cruz, não estiveram lá, como João esteve, mas foram contagiados pela mensagem da cruz. Porque nós temos o costume de olhar para as Escrituras, de ler os registros, as narrativas, as biografias, as metáforas, as alegorias e os textos sagrados, de uma maneira ou de outra, não me importa, seja da Bíblia hebraica ou mesmo da Bíblia do Novo Testamento, da Bíblia cristã, e nós olhamos para o texto e poucas vezes nós somos contagiados pelo texto, poucas vezes nós somos afetados pelo texto, nós somos influenciados pelo texto, nós carregamos o nome de cristão há 10, 15, 20, 30, 40 anos, e nós não somos afetados diariamente pela mensagem da cruz, porque nos falta ter a experiência de estarmos ao pé da cruz. E eu desejo muito que essa mensagem que está sendo ministrada, ela possa alcançar o nosso coração ao ponto de eu perceber que eu estou ao pé da cruz, como também esteve João. Amém? Vamos voltar para o Evangelho de Lucas, capítulo 23. E aqui nós começamos a nossa caminhada. Nós começamos a nossa jornada ouvindo algumas coisas que o Cristo crucificado disse em seu momento de dor, em seu momento de sofrimento. E eu quero ler esse texto novamente com você, de Lucas capítulo 23, os versículos 33 e 34, e extrair uma lição desse texto. Portanto, abra, meu irmão, o seu coração. Permita que Deus ele possa falar com você, que o texto não seja apenas o texto impresso no papel, mas que o texto seja uma palavra viva e atuante dentro de você. Lucas 23, versículos 33 e 34. Acharam? Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia, tem um contudo na sua Bíblia? O que significa contudo? Oi? É um porém, significa o quê? É uma expressão de, me ajudem os linguistas, os professores de língua portuguesa, de contraste. Muito bem, obrigado, querido. De contraste. Imagine esse quadro. Fizemos isso na semana passada, de imaginar o quadro da cruz.
Jesus Cristo crucificado, um malfeitor à sua esquerda, outro à sua direita. Não era uma posição confortável, em hipótese alguma, mas era uma posição de humilhação, uma posição de sofrimento, uma posição de dor fisicamente e também na alma de Cristo. Havia sofrimento, havia angústia. Mas contudo, apesar dessa situação, dessa adversidade, desse sofrimento, dessa dor, Jesus Cristo, humanamente falando, queridos, se fosse qualquer um de nós, quem sabe, se fosse eu, ou se fosse você, numa posição de morte, de sofrimento, nós estaríamos o quê? Esbravejando, enraivecidos. Estaríamos de que maneira? Enfurecidos, amaldiçoando, porque o homem é assim. Mas eu louvo ao Senhor pelas Escrituras, porque há um contudo, há um contraste, que diz Jesus dizendo assim: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Amém? A primeira lição que nós aprendemos com esta frase que nós ouvimos, nós precisamos ouvir e ver algumas coisas. Nós começamos agora por aquilo que nós ouvimos Cristo dizer na cruz. A primeira frase: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Queridos, o perdão, nós temos que sempre lembrar isso. Nós temos que aprender, nós temos que viver, nós temos que procurar experimentar. O perdão é a ponte da reconciliação. O perdão é a ponte que reconcilia Deus com os homens. O perdão é a ponte que reconcilia os homens com os homens. Nós somos tão afetados pelo egoísmo, nós somos tão afetados nossos relacionamentos, porque nós temos uma extrema dificuldade de perdoar. Nós temos uma extrema dificuldade, uma tardança. Nós somos vagarosos em perdoar. Mas temos aqui esse contraste. Cristo em um momento de sofrimento, Cristo em um momento de dor, Ele nos ensina o perdão. E é muito significativo, é muito interessante quando nós lemos os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, nós sempre iremos enxergar um Cristo que propõe o caminho do perdão. O perdão é uma mensagem revolucionária. O perdão é uma mensagem de reconciliação. Porque o homem, naturalmente falando, ele não sabe lidar com o perdão, ele não quer lidar com o perdão, ele se recusa a lidar com o perdão. E eu retomo parte da mensagem da semana passada, do princípio da encarnação. Estou completando a mensagem. É necessário que nós olhemos para Cristo, para a cruz de Cristo, e aprendamos essa grande lição, a partir do princípio da encarnação, a partir do princípio de termos dentro de nós o mesmo coração, a mesma fé, a mesma alma, o mesmo sentimento, o mesmo interesse, a mesma disposição, a mesma alma que houve em Cristo Jesus, que mesmo estando na morte, mesmo estando em sofrimento, em dor, em agonia, sendo humilhado, escarnecido, ele roga ao Pai, ele pede ao Pai: Pai, não os condene, Pai, não os maltrate, Pai, não os destrua, porque ele tinha o poder. Sim ou não, irmãos? Ele tinha toda a autoridade. Quando foram prendê-lo, e Pedro logo desembanhou a sua espada e cortou a orelha de Malco, o que Cristo disse para Pedro? Pedro, calma Pedro, guarda a tua espada, para com isso Pedro. Eu tenho o poder, Pedro, eu tenho a minha disposição, eu tenho a autoridade, eu poderia pedir ao meu Pai, eu poderia rogar ao meu Pai, e de imediato, queridos, num piscar de olhos, o Pai enviaria 12 legiões de anjos para vir ao encontro e ao socorro do seu filho. Mas o caminho que nós aprendemos não é o caminho de revidar,
não é o caminho de contra-atacar, não é o caminho de pagar o mal com o mal, mas muito pelo contrário. Eis aqui o contraste: é pagar todo o mal que é recebido, todo o mal que é feito com o bem. É uma mensagem que Cristo sempre tinha nos seus lábios, e muito mais do que nos seus lábios, Cristo curava os enfermos, seja limpando os leprosos, levantando os paralíticos, devolvendo a vista aos cegos, fazendo com que os surdos ouvissem, que os mudos falassem, ressuscitando os mortos. Tudo isso Cristo fazia, multiplicava o pão, multiplicava o peixe, e fazia milagres, e andava sobre as águas, e fazia curas e milagres extraordinários e espantosos. Mas o maior milagre que Cristo, Ele estabeleceu entre os homens, não foram, ou não eram as curas físicas, mas era incutir e criar, e colocar na consciência dos homens uma nova consciência, uma nova ideia, uma nova imagem de que é necessário caminhar pelo caminho do perdão, da doação, da abnegação. E o perdão estava nas palavras de Cristo, e o perdão estava no coração de Cristo. Quando eu olho para essa primeira expressão aqui de Lucas, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem, isso me faz pensar nas minhas experiências, isso me faz pensar naquilo que eu tenho feito, como eu tenho agido em casa, no meu trabalho, com a minha mãe, com o meu pai, com os meus irmãos, com os meus filhos, com a minha esposa, com vocês. Nós somos fracos, nós somos frágeis, nós erramos tantas vezes. E o que fazer quando nós erramos? Mas é tão difícil essa palavra, perdão, é tão difícil. Mas Cristo nos ensina, queridos, o caminho do perdão. E é muito interessante que nas palavras de Cristo Ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Há um ditado muito antigo no mundo que diz o seguinte, que a ignorância é uma bênção. Já ouviram esse ditado? Eu não concordo, discordo completamente desse ditado. Mas ele existe, que a ignorância é uma bênção. Eu não sei em que sentido. Nunca ouviu, Vera? Já ouviram, irmãos? Já ouviram? A Vera, mais alguns irmãos, já ouviram? A ignorância é uma bênção. Mas deixa eu retomar o ponto, onde eu quero chegar. Ignorância é sinônimo de trevas nesse sentido, falta de luz, falta de conhecimento. Mas nem sempre aqueles que estarão perto da gente, eles enxergarão como nós enxergamos, eles pensarão como nós pensamos, eles irão concordar com as suas ideias, eles irão caminhar junto com você, eles irão te aceitar. E Cristo, Ele diz ao Pai: perdoa-lhes, porque eles não me veem, perdoa-lhes, porque eles não me aceitam, perdoa-lhes, porque eles não me compreendem, perdoa-lhes, porque eles não me veem como eu deveria ser visto. Nas entrelinhas dessa palavra, ou dessa frase, está exatamente isso. Eles não sabem, Pai, o que eles estão fazendo, eles são ignorantes, e a ignorância, nesse sentido, ela não é combatida com desdém. Cristo, Ele não abandona, Cristo, Ele, Pai, amaldiçoa essas pessoas, ou mata, destrói. Não, mas Cristo, Ele vai ao socorro. Duas atitudes são feitas aqui por Cristo. Uma, de não agir contra, e a segunda, de agir em favor. Ele não amaldiçoa, Ele não condena, mas Ele apresenta o quê? A bênção. Será que nós podemos desenvolver essa atitude no nosso coração? Aprendendo essa lição com Cristo, quando nós formos de repente humilhados, quando nós formos perseguidos, quando nós formos injuriados, além de não contra-atacar, que já seria muito de esperar de nós,
mas além disso, abençoar também. Vamos ler um texto em Mateus capítulo 5, versículo 43 até o versículo 48, e perceber como Cristo agia, ou como Ele nos ensinou a agir diante das adversidades, diante das perseguições, dos perseguidores. Mateus capítulo 5, versículos 43 até o versículo 48. Quem achou, diga graças a Deus. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo. Esse porém, ele tem a mesma carga do contraste lá de Lucas capítulo 23. É um contraste? É um contraste. Nós temos aqui novamente o quê? O princípio da cruz, o princípio da encarnação. Vocês ouviram o que foi dito pelos antigos, de odiar, de perseguir, de contra-atacar, de maltratar, de odiar o seu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Vocês percebem o desafio? Percebem o convite? Ser perfeito como é o Pai Celeste, para que vos torneis filhos. Em que sentido, pastor Josué? Você não é filho? Nós não somos filhos de Deus? Nós somos filhos de Deus. Mas quanto mais nós nos aproximamos da cruz, quanto mais nós estamos ao pé da cruz, e nós reagimos positivamente à mensagem da cruz, quanto mais nós enxergamos e vemos, quanto mais nós ouvimos e reproduzimos as palavras de amor, de perdão, de graça, de doação e de misericórdia, nós nos tornamos perfeitos, como perfeito é o nosso Pai Celeste. E mais evidente também fica a filiação, aquilo que nos une a Deus. Deus não será representado se nós escarnecermos das pessoas. Deus não será manifesto se nós perseguirmos as pessoas. Deus não será manifestado ao mundo, no mundo, como luz, se nós maltratarmos aqueles que nos perseguem, se nós odiarmos os nossos inimigos. Mas a partir do momento em que eu estou numa situação de opressão, de dor, de angústia, de sofrimento, e poderia, preste atenção nisso, poderia, na lógica humana, por isso nós tivemos a mensagem da semana passada, eis aqui novamente o paradoxo, poderia na lógica humana revidar, poderia na lógica humana fazer o quê? Escarnecer, falar mais alto e brigar e gritar, mas eu assumo uma outra posição, eu assumo um outro coração, eu assumo agora que eu sou de fato, que eu sou verdadeiramente filho de Deus, e a perfeição de Cristo e de Deus é trabalhada dentro de mim. Então, temos uma primeira lição: ouvindo o Cristo crucificado, com o perdão, é a ponte da reconciliação. É o primeiro evento que deve iluminar e reverberar no nosso coração. Mas eu quero prosseguir. Há uma segunda frase que é dita por Cristo, uma segunda expressão, e nós iremos para Marcos capítulo 15. Vamos ler novamente o texto, versículo 33 e versículo 34. Eu confesso a vocês que esse texto me deixou com a pulga atrás da orelha. É um texto não tão fácil, fácil de repente de ler, mas não tão fácil de explicar. Mas irei me esforçar. Marcos capítulo 15, versículos 33 e 34. Chegada a hora sexta,
houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. A hora nona, clamou Jesus em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabactani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Queridos, esse texto, ele é um texto que é cercado de não poucas contradições exegéticas, de não poucos comentários, de interpretações mais variadas que você possa imaginar. Uma interpretação que é a das mais tradicionais que nós conhecemos, sem entrar nas menores, mas uma das mais tradicionais, diz que quando Cristo, ele fala essas palavras, Eloi, Eloi, lama sabactani, palavras em aramaico, que remetem ao Salmo 22, Deus meu, por que me desamparaste? Muitos exegetas explicam que esse texto, ou que essa frase quer dizer o seguinte, que nesse exato momento, Deus estava virando as costas para Jesus. Que Deus, o Pai, estava se separando de Cristo, porque Cristo estava levando consigo e em si, no seu corpo, todo o pecado, ou todos os pecados da humanidade. Então é um momento de separação, em que Cristo não tem o Pai, que Deus vira as costas, porque toda maldição é lançada sobre Cristo. Eu confesso a vocês que eu tenho extrema dificuldade em aceitar essa interpretação. Eu tenho extrema dificuldade em entender dessa maneira. Mas o fato de eu discordar não significa que você tem que concordar comigo. Eu quero apresentar um outro caminho, apresentar uma outra alternativa nessa lição que nos é proposta quando Cristo diz: Deus meu, por que me desamparaste? Nós temos que ver nessa lição o poder de Deus operando na fraqueza humana. E para isso eu quero te convidar a voltar lá na Bíblia hebraica, no Salmo de número 22, de onde Cristo extrai essa frase, essa declaração, que é o ponto de partida. É um salmo profético, é um salmo messiânico. A leitura é um tanto que extensa, mas tenha paciência, porque vale a pena fazermos essa leitura, do versículo 1 até o versículo 15, e depois apenas mais 2 versículos, versículos 23 e 24, do Salmo 22. Preste atenção, antes de nós entrarmos nessa leitura, a interpretação quase que absoluta desse texto é que Deus fez o quê? Abandonou Cristo. Deus virou as costas para Cristo, no momento da crucificação. Leiamos do versículo 1 até o versículo 15. Salmo 22. Deus meu, por que me desamparaste? Porque se acham longe de minha salvação as palavras de meu bramido? Deus meu, clamo de dia e não me respondes, também de noite, porém não tenho sossego. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti, confiaram e os livraste. A ti clamaram e se livraram, confiaram em ti e não foram confundidos. Mas eu sou verme e não sou homem. Alguns irmãos tiveram dificuldade na semana passada com a expressão que eu utilizei várias vezes. O verme da cruz, o verme da cruz. Irmãos, eu não estava blasfemando contra Cristo. É uma expressão messiânica. Aqui o profeta Davi, eu tomo não apenas como rei, mas como profeta, ele pré-anunciava profeticamente o evento da crucificação. Cristo sendo visto como o verme carmesim. Mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e maneiam a cabeça. Confiou no Senhor, livre-o ele, salve-o, pois nele tem prazer. Contudo tu és quem me fez nascer, e me preservastes, estando eu ainda ao seio da minha mãe. A ti me entreguei, desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe. Tu és meu Deus. Você consegue ver desamparo aqui e abandono
com essas declarações, o mesmo profeta, o mesmo salmo, a mesma mensagem messiânica. Vamos prosseguir. Não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima, e não há quem me acuda. Muitos touros me cercam, fortes touros de Bazã me rodeiam. Contra mim abrem a boca como faz o leão, que despedaça e ruge. Derramei-me como água, e todos os meus ossos se desconjuntaram. Meu coração fez-se como cera, derreteu-se dentro de mim, secou-se o meu vigor, como um caco de barro, e a língua se me apegou ao céu da boca. Versículos 23 e 24. Vós que temeis o Senhor, louvai-o, glorificai-o vós todos, descendência de Jacó, reverenciai-o vós todos, posteridade de Israel, pois não desprezou, vírgula, nem abominou a dor do aflito, nem ocultou dele o rosto, mas o ouviu quando lhe gritou por socorro. Somente o versículo 24 já me bastaria para afirmar a vocês que eu tenho uma grande dificuldade de entender essa versão, ou esse parecer tradicional da teologia, que diz que Jesus Cristo foi abandonado na cruz por Deus, porque Deus não vira o seu rosto, Deus não abomina o aflito, Deus não despreza o necessitado. E naquele momento de sofrimento, de dor, em que Cristo se derrete como cera, que está ali angustiado, que está sofrendo, Ele experimenta na sua humanidade tantos sentimentos humanos, mas jamais deixa de ver e de confiar no Senhor. Na primeira lição, quando Cristo diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem, nós aprendemos a lição do perdão. E nesse texto que nós vemos aqui, nós aprendemos a lição de que Deus, Ele aperfeiçoa o seu poder na fraqueza humana. Amém? Somos fracos? Sim. Somos pequenos? Sim. Somos necessitados? Sim. Mas nenhuma fraqueza, nenhuma necessidade, nenhuma privação, nenhum obstáculo, nada pode fazer com que nós esqueçamos de Deus. Deus é a nossa luz, Deus é o nosso Salvador, Deus é a nossa salvação, Deus é a nossa torre, Deus é a nossa proteção, Deus é a nossa segurança, a nossa rocha inabalável. E mesmo sendo cercados por touros, sendo cercados pelos inimigos, sendo afligidos e perseguidos, nós temos um Deus cuidadoso, um Deus amoroso que se preocupa conosco. A cruz não era para Deus. Amém? Quem ouviu, diga amém. A cruz não era para Deus, a cruz era para o homem. Deus não precisa de cruz, meu irmão. Deus não precisa de cruz, mas na cruz estava Cristo levando o velho homem, crucificando a humanidade, crucificando a velha criatura, as paixões da carne, crucificando todas as mazelas da humanidade. A cruz é para a humanidade. E quando nós falamos de humanidade, nós nos deparamos com as fragilidades do caminhar e da vida humana. Leia os evangelhos. Cristo teve fome? Teve fome? Cristo teve sede? Cristo teve sono? Quando ele estava no Getsêmani, ele pediu aos discípulos para orarem apenas um período com ele. Ele sentiu-se como? Cansado, abandonado. O que mais que ele sentiu? Desamparado, com medo, porque humanamente falando, aqueles sentimentos percorriam o coração de Cristo. Mas o que eu aprendo com essa grande lição? Como o próprio Deus fala para Paulo, quando Paulo diz assim: Senhor, afasta, Senhor, esse espinho, arranca esse espinho da minha carne, que era um mensageiro enviado para esbofetear a Paulo. O que Deus fala para Paulo? Paulo, a minha graça
te basta. Aguenta, Paulo, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Na nossa fraqueza, na nossa debilidade, nós somos visitados pelo Senhor. Quando estamos aparentemente abandonados, aparentemente sozinhos, nós somos visitados por Deus. E como é bom, como é gostoso ser visitado por Deus e receber o livramento de Deus. Nada paga, nada substitui um momento, uma experiência como essa. Já passou por isso? Em que você olhou para todas as direções, você olhou para todos os lados e você não via escape para a sua vida? Irmão Josiel, você lembra alguns anos atrás? E você não via escape, parecia um tição, literalmente falando, no hospital, desenganado pelos médicos, fragilizado, para morrer, ou morto ou quase morto, eu não sei, mas estava ali, Deus visitando o homem. E esse Deus continua a nos visitar, esse mesmo Deus continua a nos amparar, e nós olhamos para a nossa debilidade, e nós temos que enxergar que apesar das adversidades, apesar dos meus tropeços, das minhas fraquezas, das minhas quedas, eu tenho um Deus que zela e vela por mim. Eu enxergo então nas palavras de Cristo, quando Ele diz, Deus meu, por que me desamparastes? Eu não vejo um Cristo que diz que está sendo abandonado por Deus. Não, mas eu vejo um homem, o homem Jesus de Nazaré, que mesmo tendo plena confiança no Pai, porque ele descreve isso, e Pedro fala isso no seu sermão de Atos, porque o filho tinha uma firme convicção no coração, que o seu Pai, que o seu Deus, não o deixaria na morte. Ele tinha essa convicção, que ele não seria desamparado, mas humanamente, ele se sentia mal e angustiado. Isso me faz ver as minhas debilidades. Quantas vezes nós pensamos em desistir? Nós pensamos que não dá mais para a gente, que essa caminhada ela é dura demais, que congregar é difícil demais, que estar com os irmãos não é fácil, que vir aqui todos os domingos, ser ministrado e receber a palavra, não é tão fácil assim. Ou mesmo com os problemas que nós enfrentamos, fora daqui, que nós não conhecemos, porque eu não conheço os seus problemas, você não conhece os meus problemas, você não sabe quem eu sou fora daqui, eu não sei quem você é fora daqui, e às vezes nós temos vontade de desistir, porque temos a impressão que temos uma corda no nosso pescoço, e daqui a pouco o cadafalso vai se abrir debaixo dos nossos pés, nós vamos ser enforcados, vamos morrer, nós não conseguiremos. Mas é nesse momento, é nessa ocasião que nós precisamos nos lembrar de algumas coisas. E abra a sua Bíblia, que eu quero fazer com que você se lembre da segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 4, versículos 7, 8 e 9. O poder de Deus operando na fraqueza humana. Me faz ver que a riqueza do tesouro do Evangelho em vasos de barro. Segunda, de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, do versículo 7 ao versículo 9. Há uma riqueza dentro de nós. Quem acredita nessa riqueza? Embora nós não possamos ver essa riqueza com os olhos humanos, você acredita que existe uma riqueza dentro de você? É a riqueza da graça, é a riqueza do Evangelho, é o próprio ministério da reconciliação, para ser mais preciso, para ser mais exato, de acordo com o texto. Mas essa riqueza, que é grande, que não pode ser contada, não pode ser descrita, ela está dentro de vasos de quê? De barro. E o barro é frágil. O barro se quebra. O barro, ele é imperfeito. Ele tem ranhuras,
tem rachaduras, tem tantas imperfeições. O barro é você, o barro sou eu, em nossos momentos de fraqueza. Mas não olhe apenas para as suas fraquezas. Sim, olhe para elas, mas olhe para as fraquezas, contemplando o autor e consumador da nossa fé. Olhe para a fraqueza, olhando para Cristo. Olhe para a fraqueza, contemplando o rico tesouro que está dentro do vaso frágil de barro. Diz o texto: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados. Você se vê nesse texto? Momentos em que você é atribulado. Você se vê nesse texto? Porém, não angustiados, perplexos. Já ficou perplexo alguma vez? Você abre a boca assim e fala: Senhor, o que está acontecendo? De onde veio isso? Para onde eu vou? Não há o que fazer. Perplexos. Porém, não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Com esta mensagem, com esta frase que Cristo profere na cruz do Calvário, nós aprendemos a lição de que existe poder sendo manifestado e aperfeiçoado na fraqueza e na debilidade humana. O perdão, a ponte da reconciliação, e o poder sendo aperfeiçoado, o poder de Deus sendo aperfeiçoado nas fraquezas humanas. Vamos para o texto de João. Vamos voltar um pouquinho. Capítulo de número 19. Nós iremos ler a última frase que foi selecionada, que nos faz nos sentir mais seguros em Deus. João 19, do versículo 28 ao versículo 30. Quem achou, diga amém. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de isopo, lhe chegaram à boca. Preste atenção no último versículo, que vai ser lido, o versículo 30. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado, e inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Está consumado. Mas que frase forte, mas que frase que muda qualquer coisa. Está consumado. Esse texto, na sua língua original, diz tetelestai, ou pelo menos uma palavra próxima dessa expressão. Acho que os irmãos já devem ter visto na internet, em grupos, algum artigo, alguma declaração sobre essa expressão tetelestai. Está consumado. Era uma palavra muito comum no mundo daquela época, no mundo de concepção de cultura grega. Uma palavra utilizada em várias situações, em várias circunstâncias. Por exemplo, quando o senhor de um escravo pedia para um escravo fazer certa tarefa, e o escravo executava, o escravo ele terminava aquela tarefa, ele se aproximava do seu senhor e dizia: está consumado, tetelestai, está feito. E eu percebo com essa expressão está consumado, que o servo sofredor de Yahvé fez a mesma coisa na cruz do Calvário. O servo sofredor, ele disse: está realizado, está consumado, porque ele estava na cruz como o servo de Deus, o enviado do Senhor, que foi até a cruz para nos resgatar, para nos comprar, e na obra de redenção, quando ele brada, quando ele diz: Pai, está consumado, ele é o escravo de Deus, é o escravo de Yahvé, dizendo que a sua obra era perfeita, que a sua obra estava consumada. Na semana passada a Vera comentou que agora só 100% Cristo, né, Vera? 100% Cristo.
Uma frase simples como essa, 100% Cristo. Existem camisetas com essa inscrição, existem carros com essa inscrição. A pessoa compra um carro novo, compra uma Hilux e coloca 100% Cristo. Compra um Chevette, um Fiat, qualquer coisa, 100% Cristo. Mas não para pensar o que significa 100% Cristo. Significa que você acredita na obra de Cristo. Significa que você acredita em tetelestai, que você acredita na obra, está tudo feito, está tudo consumado. E esta palavra me faz ter segurança em Cristo. Me faz ter segurança naquilo que Deus realizou por intermédio de Cristo. E eu não vou perder a minha salvação, eu não vou perder a minha posição, eu não vou perder a minha comunhão com Cristo, porque a obra é perfeita. Mas esta palavra está consumado também era utilizada pelos artistas. Quando um artista ele fazia uma escultura, uma obra de arte qualquer daquele tempo, ele dava alguns passos para trás, uns 2 ou 3 passos, e aí ele contemplava a sua obra-prima e dizia: está consumado. Há um texto que é belíssimo, texto de Efésios, capítulo 2, versículos 8, 9 e 10. Vamos ler rapidamente esse texto. Efésios 2, 8, 9 e 10, que fala um pouco sobre essa questão da obra-prima, do artista, do sumo artista. Versículo 8: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Reparou no versículo 10, somos feitura dele. Essa palavra feitura, na língua nativa que foi escrito esse texto, era o poema, era a obra-prima de Deus. Quando Deus ele recupera a humanidade na cruz do Calvário por intermédio da obra sacrificial de Cristo Jesus, e quando Cristo diz tetelestai, quando Cristo ele brada e fala está consumado, ele como servo e ele como também um artista, ele está dizendo ao Pai: a sua obra está pronta. Mas espera aí, pastor, está pronta? Olhe para mim, olhe para você. Mas não esqueçam do texto do apóstolo Paulo, que nós já fomos o quê? Justificados. Nós já fomos o quê? Glorificados. A obra já está acabada na visão atemporal, na visão perfeita de Deus. Mas essa palavra está consumada também era utilizada pelos comerciantes da época. Quando o comerciante fazia algum tipo de negócio e vendia algo, irmão Alan, para alguém, e aquela pessoa que comprava aquele objeto, uma botija, uma mercadoria, não sei, o comerciante falava: está consumado, está pago. Não existe dívida, não existe dívida alguma, está pago. Na cruz do Calvário, quando Cristo diz e irrompe as palavras: está consumado, olhe para as suas dívidas, olhe para os seus pecados, olhe para as suas fraquezas. Tem alguma coisa que você deva para o diabo? Deva para alguém? Não, tudo já está pago, tudo está consumado. Essa palavra também era utilizada pelos sacerdotes gregos, que ao apresentarem um sacrifício, eles diziam: está consumado, porque o sacrifício é perfeito. E o mesmo pensamento judaico também acompanha esse raciocínio. A palavra está consumado também era dita pelos meios jurídicos, também nos tribunais, quando alguém era preso, na porta da sua cela era afixado o seu crime, o que ele tinha feito, e a sua pena, 2, 3, 4, 5 anos, não sei. Depois que ele cumpria aquela pena, aquele papel era retirado, aquele papel era rasgado, aquela sentença era retirada, e um novo documento, um novo papel era afixado ali, antes da soltura
do prisioneiro um documento que dizia: está consumado, tetelestai, a sua dívida foi completamente paga. Eu quero ler um texto que exemplifica muito bem isso que eu acabei de dizer, em Colossenses, queridos. Vamos abrir, capítulo de número 2, versículos, deixe-me ver, 13, 14 e 15. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os vossos delitos. Percebem aqui que a expressão não é a mesma, mas a ideia é a mesma, é o perdão, é a quitação da dívida, é a quitação de todos os delitos, perdão completo, perdão absoluto, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós que éramos prisioneiros, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Glória a Deus por isso. Houve triunfo na cruz, houve vitória na cruz, e ao estar com os nossos olhos voltados para o crucificado, e agora eu e você, como um João que está ao pé da cruz, nós ouvimos: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem, e aprendemos o perdão, aprendemos também a depender de Deus, a confiar em Deus, porque mesmo humanamente me sentindo desamparado, eu sei que Deus é o meu provedor, o meu alimentador e o meu sustentador. É bem interessante que em língua hebraica a palavra El Shaddai, ela vem de uma raiz que significa tetas, significa mamas. Sabiam disso? Quando nós falamos El Shaddai, significa o Deus que amamenta, o Deus que alimenta. Deus é esse alimentador, Deus é esse provedor. E vejo também um Cristo vencedor, que triunfa publicamente, que expõe os principados e as potestades, a vergonha e a miséria, porque ele triunfa na cruz, dizendo: está acabado, está quitado, está perdoado, está completamente consumado. A obra redentora de Cristo, ela é perfeita, não há nada mais a se fazer por parte de Cristo nosso Senhor. Cabe a nós, estando nós ao pé da cruz, você se sente nessa noite ao pé da cruz? Você consegue perceber, você está a alguns passos da cruz de Cristo? Você consegue enxergar a Cristo? Ouvir as mesmas palavras, as mesmas declarações, que são declarações que te atingem, que afetam a sua vivência, que afetam o seu relacionamento com Deus e com o próximo. Você consegue, ao pé da cruz, perceber isso? Muito bem, nós vimos 3 eventos, 3 frases que foram declaradas. Agora, rapidamente, nos últimos minutos, eu quero compartilhar mais 3 eventos que foram vistos. E como esses eventos, eles também nos influenciam em cada momento de nossas vidas. Voltemos para o Evangelho de João, capítulo de número 19. Agora, do versículo 33 até o versículo 35, que diz assim: chegando-se, porém, a Jesus, os soldados, é claro, como vissem que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, porque eles quebraram as pernas dos malfeitores. Versículo 34, mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que isto viu, testificou. Quem é que vê isso e testifica, queridos, aqui? É João. E ele sabe que diz a verdade, para que também vós creais. Você crê? Você consegue ver o lado ferido? Você consegue ver o sangue? Você consegue ver a água? Sim, nós conseguimos ver o lado ferido, e deste lado ferido saindo sangue e água.
A visão que João teve, ela é icônica, ela é extremamente simbólica, porque ela nos faz voltar lá atrás, em um texto mosaico, de tradição mosaica, que fala de um evento também, de uma alegoria, e nós temos que aprender nas Escrituras, ora pelas alegorias, ora pelas biografias, ora pelas narrativas, pelas poesias, pelos salmos, e também pelas doutrinas. Nada desprezar, mas tudo ler de acordo com a visão de Cristo. Nos faz olhar para um texto que está lá atrás. Vamos ler esse texto, lá em Gênesis, e fazer a devida relação, a devida conexão. Gênesis capítulo 2, volte lá, querido, lá atrás, no livro dos começos, versículos 21, 22 e 23. Nós estamos falando sobre o quê? João 19, qual o evento? Cristo sendo ferido do lado, e o que sai? Água e sangue. Voltemos lá atrás para Gênesis capítulo 2, versículos 21, 22 e 23, para que haja a relação entre a alegoria e a concretização máxima, e tão intensa e abrangente, em forma de crucificação. Isso aqui é uma profecia que se cumpre em Cristo. Versículo 21. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu, tomou do topo da sua cabeça algo e fechou o lugar com carne. Não, né? Já falei para vocês que eu tenho problema de leitura, viu, Paulinho? E tomou da sola do pé do homem algo. É isso que está escrito? Tomou o quê? Uma das suas costelas. Irmãos, tem muito tempo que eu parei de estudar, mas eu acho que eu lembro ainda onde fica a costela. Onde fica a costela? Dos lados, nas laterais. Você consegue vislumbrar alguma relação? Do lado de Adão, do lado do primeiro homem, é retirada uma costela, e versículo 22, e a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher, e lhe trouxe, e disse o homem, esta é muito diferente de mim, mas eu vou aceitar a si mesmo, afinal, o que eu posso fazer? Deus trouxe, não vou reclamar, porque Deus que fez, Deus que trouxe, não é nada parecida comigo. É isso que diz o texto? Esta, afinal, sou eu. Pastor, não está escrito isso aí não. Não está escrito, pastor, que esta sou eu. Está escrito sim. Está escrito. Esta sou eu aí no texto. Porque esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Romanos capítulo 5, versículo 14, é um texto que nos esclarece muito. Ele é o elo que une Gênesis 2, 21, 22 e 23, e João 19, 33, 34 e 35, dizendo que Adão é aquele que prefigurava o que haveria de vir. Ora, se Adão é uma prefiguração, se Adão é uma profecia em forma de homem, daquele que viria, do homem perfeito que viria, nós vemos aqui uma ponte profética que é estabelecida no tempo. E quando João vê o lado de Cristo sendo ferido, nós vemos aqui este Adão, que do seu lado é extraída, é retirada uma costela, para a edificação de uma companheira, para a edificação de uma auxiliadora, para a edificação de uma esposa, de uma noiva e de uma esposa. Nós temos que ver na cruz o nascimento da igreja. Nós temos que ver na cruz o seu nascimento e o meu nascimento. Nós já nascemos do ventre de nossas mães, mas você consegue perceber que na cruz também existe um nascimento espiritual, que somente pela cruz nós podemos nascer, e pela morte e pela ressurreição, que a partir
daquela costela, simbolicamente falando, daquele sangue para o perdão de pecados, daquela água para a purificação da mente, para a purificação e o gerar de uma nova consciência, a igreja nasce. Irmãos, e quando nós enxergamos essas verdades, essas 3 verdades do lado ferido, que a igreja nasce, porque o grão de trigo ele cai na terra, ele padece, ele morre, mas ao morrer ele multiplica-se, ele gera inúmeros frutos. Vendo essa verdade da cruz, do sangue para o resgate, do sangue para a purificação e da água que limpa, que purifica, que gera uma nova mente, que gera uma nova consciência, eu me vejo ao pé da cruz. Eu sou incapaz, então, de andar diferente. Andar diferente do que Cristo espera como eu ande. Eu preciso estar ao pé da cruz e andar como Cristo andou, e amar como Cristo amou, e pensar como Cristo pensou. Pastor, mas isso é utópico, pastor, isso é impossível, isso não dá não, eu sou fraco demais. Mas é na fraqueza que se aperfeiçoa o poder de Deus. Pastor, eu não consigo porque sempre que acontece um problema eu já desatino a brigar. Eu não consigo agir diferente. Eu não consigo. A gente aprende o perdão. A gente aprende a depender. A gente aprende a entender que em Cristo nós somos novas criaturas. Amém, queridos?